Então, voltando para o nosso exemplo principal, lá na última aula, eu quero somar duas variáveis de 8 bits e eu quero fazer um programa para somar as duas variáveis e eu quero armazenar o resultado em R. Então, como eu vou fazer isso? Tá? Então, para fazer o programa é muito simples. Vejam que a estrutura desse programa aqui ela foi escrita no endereço 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na aula, nós colocávamos sempre LDA espaço 128, ADD espaço 129, porque é mais legível para nós. Mas dentro de um computador, ela é bem assim, porque cada instrução ela ocupa um byte. Cada instrução ocupa um byte e seu parâmetro ocupa outro byte. Sendo que nós temos alguns nichos de instruções que ocupam 2 bytes, ou seja, duas linhas da memória, e nós temos instruções que ocupam uma linha. Por exemplo, NOP, NOT e HLT são exemplos de instruções que ocupam apenas uma linha, pois eles não têm parâmetros. No entanto, LDA, ADD, STA, JN, JZ, JMP, AND, OR, essas instruções, quando elas se referem a um endereço, significa que eu tenho que, na memória, guardar a instrução e o endereço. A instrução e o endereço. Então, cada instrução ocupa 2 bytes. Tá? Então, mais ou menos foi a forma, nesse exemplo aqui, de colocar as instruções e os códigos de uma maneira mais fácil para depois ser implementada ao simulador. Então, como é que a gente soma? A gente pegaria, por exemplo, e a gente nomearia. Bom, eu tenho variável A, variável B, variável R. Então, 128 eu defini que é a variável A, 129 é a B, 130 é a R. 128 eu tenho um valor, 129 eu tenho outro valor, e eu tenho R que é zero, vazio. Então, primeiro, eu faço a carga do valor 87 para o acumulador. Então, meu acumulador agora está valendo o valor 87. Depois, eu faço um ADD. Eu estou somando o conteúdo de 129, que é 34, com o valor do acumulador, que é 87. Então, eu tenho 34 mais 87, vai dar aí o valor, e esse resultado será armazenado no acumulador. AC recebe AC mais main de 129. Para terminar, eu quero guardar o resultado desse cálculo que está no acumulador, mas ainda não está na memória. Eu quero guardar numa variável. As variáveis estão na memória. Então, eu quero guardar dentro da variável que foi nomeada R, que é a posição 130. Então, eu vou utilizar STA 130 e depois eu utilizo o HLT, que é para fim do programa. Tá? É um fim conceitual. O que nós podemos ver, pessoal? Que nós poderíamos criar, eu ia pedir esse trabalho, mas se não fosse esse problema do coronavírus, deixamos esse trabalho para uma outra ocasião, porque ele é complexo. Mas eu ia pedir um trabalho bastante interessante, que era fazer um montador. Nós iríamos programar de um nível de abstração mais alto, trabalhando com LDA, variável, vetor. E aí a própria ferramenta ela geraria um arquivo texto para o simulador ler, que é o código dessa forma, que o mais baixo nível ainda, né, que é o nível que não está no nível de mnemônico, está no nível de código de máquina, só números. Seria mais fácil de programar. Mas isso aí deixa para uma próxima ocasião. Vamos programar ainda bastante no nível de código de máquina. Então, está aqui o fluxo do programa. Seria isso aqui, LDAA, ADDB, STAR, LDAA. Ou seja, nós colocamos apelidos às posições de memória, que são A, B e R. Basicamente isso que acontece na vida real. Para finalizar, nós temos aqui um exemplo interessante,
que é um outro exemplo, que é para determinar se uma variável ela é positiva ou negativa. Se a variável A ela é negativa, então N recebe A, senão P recebe A. Vejam que interessante. Como eu faço isso? Nós vamos definir então apelidos para as nossas posições de memória. Eu vou pressupor que 128 é variável A. Depois eu tenho a posição 129, que é a variável N, e 130 é a variável P. E assim é a nossa forma de mapearmos as nossas memórias em seus respectivos endereços, tá bom? Bom, o nosso programa, fazendo uma análise em fluxograma, é basicamente isso aqui. Nós temos um LDA que vai carregar o valor de A. E a partir daí, o valor de A está dentro do acumulador. Nós temos o JN, lembram? O JN pula se o valor de A for negativo, senão ele não pula. Se o valor de A for negativo, eu vou fazer um STAN, que eu vou armazenar o valor do acumulador no N. O acumulador é o mesmo valor de A nesse sentido. E se não pular, eu faço um STAP. Basicamente isso. Os dois caem em HLT. E como nós vamos programar cada uma dessas linhas dentro do Neander? Nós vamos programar dessa maneira. Esse código aqui está excelente, porque isso aqui demonstra o nosso mnemônico, que está aqui, o seu código, respectivo código e seu endereço. Então aqui nós temos a ideia exata de como vamos programar esse fluxo dentro do nosso simulador. Então, basicamente, 128 é o nosso A, 129 é o nosso N e 130 é o nosso P. 128 está lá um valor 130. Será que 130 é negativo ou positivo? Né? Então, vejam bem, 0 a 127 são valores positivos, do 128 em diante é negativo. Então aqui com certeza é um valor negativo esse 130 aqui, tá? Porque estamos trabalhando em endereços dentro de 8 bits, que isso aí são valores de 2 na 8, 256. Então, vou colocar LDA, eu não vou chamar de A. O próprio compilador não vai, o simulador não vai reconhecer isso. Mas nós sabemos que A está em 128, então eu vou colocar LDA 128. E no programa eu sei que o LDA é 32. E ele tem que vir com parâmetro. E que parâmetro é esse? O próprio 128 que está aqui. Ó. E aí eu faço teste. JN para onde? Na aula a gente não sabia esse valor aqui. Primeiro a gente preenche com as instruções, para depois a gente acertar esse valor. A gente pode dizer assim, ó, JN para o lugar onde vai acontecer um STAN. E o STAN está aqui, ó. Então ele vai dar um pulo para o 7. Ó. Caso aconteça o negativo, ele vai lá para o 7. Que o 7 faz o STAN. Ele fez o STAN e dá para colocar um HLT, porque é fim do programa. E aqui, caso falhar o JN, ele não pula, ele vai para a próxima instrução, que é fazer o STAP, que é isso aqui, e fim do programa. Vejam que o programador, esse exemplo aqui, foi colocado 2 HLT. Mas eu poderia, ao invés de um HLT, colocar uma tag fim aqui e colocar JMP9. Por quê? Porque ao invés de trancar o simulador aqui, ele poderia pular daqui para cá direto e dar um HLT. Também seria uma outra solução. Então, nas minhas provas também não vai ter problema. Se vocês quiserem usar HLT para trancar a programação antes, pode ser feito. Tá? Então, está aqui o código fonte de como saber se um dado valor é positivo ou negativo. E se for negativo, N recebe A. Se for positivo, P recebe A. Correto? Então, pessoal, mais adiante eu vou mostrar um exemplo interessante aí
sobre como a gente vai lidar melhor com esses códigos, tá bom? Olá, pessoal. Temos aqui um problema clássico de lógica de programação, certo? Um problema mínimo que nós vamos mapear esse problema no simulador do Neander. Não é tão simples assim, tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui variáveis A, B e C. Eu até deveria ter deixado em maiúsculo aqui, mil perdões, mas vamos olhar aqui. Eu tenho variáveis A, B e C, correto? E eu tenho um algoritmo que diz assim, ó, se B igual a 4, A recebe C. Se não, A recebe B. Tá? É um algoritmo. Não vem ao caso se eu tenho que colocar o valor 4 aqui para ele entrar num ou outro. Tá? Não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós temos que definir essa regra aqui, correto? Aí depois sim, depois se eu quiser reexecutar esse mesmo programa no simulador, modificando esses valores aqui, ele tem que fazer o fluxo correto. Essa é a intenção. Tá? Então, vamos mapear. Eu criei aqui uma tabela e essa tabela ela nos diz mais ou menos como nós vamos mapear cada conteúdo e variável nas posições de memória. Coloquei aqui os nossos endereços e aí eu mapeei variável A, deixei no 128, variável B deixei no 129, variável C deixei no 130. Vejo que eu coloquei seus respectivos conteúdos aqui, eu deixei aqui, né? Aí eu coloquei um 4, veja, eu encontrei uma constante. Toda constante que vocês encontrarem, tá? Coloquem essas constantes aqui também e mapeiem elas na memória. Vocês vão ver que isso é importante. E depois nós temos um detalhe bastante interessante. Eu deixei um 1 aqui. Vejam, quando vocês trabalharem basicamente com menor, igual, menor, maior ou igual, é interessante que vocês deixem esse valor 1. Eu vou explicar por quê, tá? Vocês vão ter ideia. Então, como nós vamos criar esse programa, então? Mapeamos todas as variáveis, tudo que a gente precisa na memória. Então, vamos começar a programar. Então, por onde eu programo? Primeiro, eu tenho que carregar o valor de B, colocar no acumulador e comparar com 4. Que beleza, pessoal! Isso é legal mesmo. Só que tem detalhe. Como é que eu comparo no Neander? Não há comparação, não há um equal, não há uma instrução mágica para isso. Nós vamos que implementar essa instrução. E como a gente implementa essa instrução? Como é que eu sei que o número é igual? Olha a matemática. A matemática é algo. Eu vou colocar uma explicação aqui, ó. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com código. Explicação. Então, se eu colocar aqui que B é igual a 4, B igual a 4 significa que B menos 4 é igual a 0. Isso é matemática, correto? B igual a 4, B menos 4 é igual a 0. O que significa? Eu sei que se eu coloco um valor 4 aqui no B, eu sei que 4 menos 4 vai dar 0. Se eu colocar um valor diferente de 4, ele vai dar um valor diferente de 0. Esse é o caminho. Então, para saber se um número ele é igual a constante, nós temos que fazer isso aqui. Valor menos 4. Mas como nós iremos fazer esse valor? Nós podemos transformar em 4 menos B ou B menos 4. Vai ter que ser a subtração para fazer isso. Então nós poderíamos fazer o seguinte: poderíamos carregar primeiro o valor de 4, valor da constante 4, poderíamos fazer. Então LDA
131. Então aqui significa que a C vale 4. Tá? Isso aqui, esse ponto e vírgula, pessoal, aqui, ó, daqui para cá, isso aqui é um comentário. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é um comentário, tá? Que eu coloco para a gente poder entender o que está acontecendo em cada linha. Aí, o que vai acontecer agora é que eu tenho o valor 4, eu tenho que transformar esse 4 em menos 4. Para transformar o 4 em menos 4, eu tenho que somar com o valor 1, lembram? Na verdade é dar um not e depois somar com 1. Então é not. Então transformo AC é igual a... a gente coloca um til. AC significa que esse valor ele foi negado, todos os seus bits que eram 1 viraram 0, 0 e 1, que na verdade isso aqui vai virar esse número aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. É esse valor aqui que vai acontecer. Tá? Então esse valor aqui é o NOT 4. É isso que vai acontecer. Tá? 8 bits aqui. Bom, deixa eu até diminuir aqui esse valor, diminuir esse tamanho da fonte e deixar ali quietinho. Aí eu vou somar mais um, ADD 132. A partir desse momento, eu transformei o 4 em menos 4. A partir desse momento aqui, ó, eu vou somar agora o menos 4 mais B. E aí eu vou saber, se for 0, é igual. Se for diferente, esse resultado de menos 4 mais B, então não é, o B não vale 4. É esse o raciocínio. Tá? Então eu vou colocar ADD 129, que significa que a C é igual a menos 4 mais B. Viram que interessante? Dessa parte aqui, eu consigo fazer o cálculo para depois fazer o teste se esse valor vai ser 0 ou não. Então vamos mexer agora a respeito do nosso fluxo. JZ. Se for 0, vamos ver o algoritmo. Se for 0, A recebe C. Se não, A recebe B. Então eu vou colocar de um jeito bem... A recebe, se for 0, ou seja, se forem iguais, A recebe C. Eu criei o nome desse label, dessa tag aqui, para poder me ajudar depois a programar. Tá? Então isso aqui eu pulo para algum lugar que tenha A recebe C. Correto? Se falhou significa que esse valor não é 0. Se não é 0, significa que o B não é 4. B não é 4. B é diferente de 4. Então ele cai no else. A recebe B. Então aqui eu tenho que fazer com que meu A recebe B. O que é o A recebe B? A recebe B significa que eu vou dar um LDA 129, correto? Agora sim eu vou trazer o meu AC vai receber B e depois eu vou copiar esse valor lá para o A, porque a gente está fazendo else. Ó. Falhou, está no else. É o que aconteceu aqui. Ó. JZ falhou, ele ignora, vai para a próxima linha. A próxima linha é o else para mim. Falhou, então eu vou dizer com que STA 128 significa que A recebe o valor de AC. É isso que vai acontecer. Carreguei o valor de B para C e copiei para o meu acumulador. Esse valor do acumulador, ele agora vai ser copiado para a memória, posição 128. É isso que vai acontecer. Então, nosso else está pronto. A recebe B e eu coloco um JMP fim. Ele vai pular para um fim, tá? Que depois a gente vai criar.
A partir da próxima linha eu posso criar, bom, chegou aqui, terminou meu else, ele vai pular para o fim vai ser aqui bem aqui embaixo, ó, né? Posso colocar um fim aqui e deu, HLT, fim é fim. Mas se não ocorreu isso, ó, ele tem que pular para o A recebe C. Então aqui vai ser o A recebe C, ó. A recebe C. Eu faço dessa forma para a gente não se perder. E o que faz o A recebe C? A recebe C ou A recebe C. Ou seja, eu faço com que dou um LDA no 130 e STA 128. Basicamente o que eu fiz aqui, ó, aqui eu dei um LDA 129, que ele pega o valor de B e joga para o 128. Aqui é o valor de C e joga no 128. E terminou, porque aí ele vem para cá e ele executa o HLT e acabou. Então vocês viram que um simples if, a gente precisa aí de algumas linhas de código para fazer isso. Tá? Vejam que interessante. É óbvio que na hora de programar no simulador a gente tem que fazer o cálculo. Olha, esse aqui, o LDA, ele vai estar no 0 o comando e 1 o byte do endereço. Depois 0, 1, 2 na linha 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7, aí ele pula pro, não sabemos, 7, esse valor aqui vai estar no 8, depois 9, 10, 11, 12, 13, 14, aqui ó, 15. Então a gente vai colocar JZ15 aqui, ó. A gente altera esse valor para 15. 15 é esse LDA, que isso aqui na verdade ele está na mesma linha. Então vocês vejam que a gente tem que fazer a coisa muito manual para isso. Tá? Isso para colocar no simulador. Então, depois, com mais calma, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocar esse código no simulador para que vocês entendam essa programação. E vamos fazer mais exercícios. Né? Isso aqui não é uma repetição ainda. Isso aqui é apenas um if, é um desvio condicional. Mais tarde iremos aprender a fazer loops com isso. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, pessoal.